E hoje nós temos a honra, o prazer e a alegria de receber nos estúdios da Avenida Paulista da Vibe Mundial ninguém menos do que Mr. Gary Douglas and Dr. Dan here. Welcome to Brazil, welcome to Vibe Mundial. We are very happy to be here. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu queria já de antemão agradecer também a Justine McKeown, que organizou toda essa entrevista, né, essa participação deles conosco. A Fernanda Abigail também, que é facilitadora de barras e também assessora de imprensa, que intermediou tudo isso. E a gente também vai ter a gentileza do Fábio, que também é facilitador, né, de facilitador certificado de Axis, e que vai estar fazendo para a gente a tradução da entrevista de hoje. Uau, gratidão. Muito obrigado a todos pela presença. É uma honra imensa estar recebendo vocês aqui hoje nos nossos estúdios. E eu queria começar colocando para vocês uma questão. Nas classes de barras, quando nós iniciamos uma facilitação, uma das primeiras coisas que nós apresentamos para as pessoas é o propósito de Axis. So I'd like to begin with a question to you. In the bars class, one of the first things that we start with is by saying the purpose of Axis. Yes. Empoderando as pessoas a saberem que sabem. Empowering people to know that they know. Correct. Eu gostaria de saber, Gary, que fenômeno é esse que acontece com as pessoas de encobrirem esse conhecimento e impedirem que elas coloquem para fora isso, que grande parte das pessoas hoje vive nessa condição. So Gary, I would like to know what is this phenomenon that makes people hide this knowing from themselves and puts lots of people in that situation? Eu queria só completar que as pessoas buscam respostas sempre fora delas, sempre com o outro, né? And she would like to add that people tend to search for answers outside of themselves, not within themselves. Well, that's what you're taught as a kid, find the answer. And it's like you're taught that if you get the right answer, then everything's going to work. But that doesn't actually work. You know, it's like I did every church, cult, religion, modality probably known to mankind. And what I discovered is each one of them had an answer, but their answer only worked to a certain degree, not totally. Ok, mas é isso que a gente aprende desde criança, disse o Gary. Ele já experimentou todo tipo de culto, seita, religião conhecidas pelo homem, e todas elas dizem ter uma resposta, e a resposta só chega a certo ponto, mas nunca chega à totalidade. Nossa, que incrível. So that's why I decided that Access had to be something that got people to know what they know. E foi aí que o Gary decidiu que Access deveria ser algo que leva as pessoas a saberem que elas sabem. I was involved in a cult that said you can't tell people about this because that's not at their level. Ele estava envolvido numa seita, num culto que dizia que você não pode falar isso para as pessoas porque isso não faz parte do nível delas. But my point of view was if you have the ability to ask the question, you have the ability to receive the answer. Mas o ponto de vista dele é, se você tiver a habilidade de fazer a pergunta, você também tem a habilidade de ter a resposta. Certo. Inclusive já era uma pergunta que eu ia fazer, que nós percebemos com os participantes das nossas classes que as pessoas fazem perguntas com o porquê antes. Elas têm muita dificuldade em como formular as perguntas. So this was the question she was going to ask now, is that in classes she noticed that people tend to ask questions based on why. Yes, but why is the one question that will always lead you in a circle. If you come to a division in the road, that's a why. Ok. Mas o porquê é sempre aquilo que te leva a rodar em círculos, né? Se você chegar numa bifurcação da estrada, esse é o porquê. So it's like if you're at the why, if you keep taking enough left turns, eventually you go back to where you came. Então, se você pegar um porquê, você vai ficar rodando em círculo para chegar no final das contas onde você iniciou. And people think that if they know why they're choosing something that's limiting them, then they won't choose it anymore. But that doesn't work. Now you know why you're choosing it, and you keep choosing it. Now you just judge you more. What we look at is how do we change it, not why are you doing it. And how do we get you out of judgment?
E como o Dr. Dan disse, quando as pessoas vão para o porquê, elas imaginam que sabendo o porquê elas vão sair daquilo, mas na verdade elas só vão saber por que estão escolhendo aquilo e vão conseguir se julgar mais. E não a pergunta que seria feita é como sair disso, como mudar isso. Exato. E dentro com a pergunta, abre-se um leque de possibilidades. Abre-se para infinitas escolhas, né? Que é isso que nós trazemos aqui no nosso programa. As pessoas tendem a escolher aquilo que vai ser maior, vai ser melhor, né? So, and with the question, we open multiple possibilities, which is the thing we talk about in this radio show, which leads them Yes. to greater possibilities. Well, a question will always give you multiple answers. Uma pergunta sempre vai te dar múltiplas respostas. Your choice with those questions creates multiple possibilities. Sua escolha com essas perguntas cria múltiplas possibilidades. And when you have the multiple possibilities, then the universe will give you all kinds of ways to change things or have something different. E aí, quando você tem múltiplas possibilidades, o universo vai te dar todo tipo de maneiras de mudar as coisas ou mudar algo. Olha só, né? Ouvintes, Incrível. ouviram isso, né? Isso. Escolham, Escolham. criam novas realidades. A escolha é capaz de tirar você de qualquer tipo de problema, querido ouvinte. Então, muita atenção nessa afirmação do Gary Douglas. Dr. Dan, Yes, sir. quer fazer? Fala do livro. No seu livro, o Dr. Dan, ele é autor de mais de 9 livros, com traduções em vários idiomas, né? Dentre eles, quem está nos acompanhando pelas mídias, este livro é um best-seller aqui no Brasil, né? Com tradução em português. So Dr. Dan has authored 9 books or more so far, many of them also translated to many languages, being like The Being Changing the World, which has been translated to Portuguese and is a Brazilian bestseller. Isso. E nesse livro, ele dedica um capítulo, né, uma boa parte do livro, falando sobre tudo é escolha. And in this book there is a chapter that you write about that everything is a choice. Yes. Aí quando eu comento, né, quando eu levo o livro para nossas classes, as pessoas perguntam, tudo? So when I make the comment about it and I take the book to the classes, people come in like, everything? Everything. Se ele puder pessoas, falar um pouco mais sobre isso. Eu já recebi numa das classes o seguinte comentário: mas se furar o pneu do meu carro à noite, num lugar deserto, debaixo de chuva, eu escolhi isso? And then he got this comment in one class. So if I'm driving in a lonely road in the middle of the night and it's raining and I got a flat tire, is that my choice too? I love when people ask questions like that because they're trying to disprove the idea that they would choose something like that. Well, was it your choice to not fill your tires, to not have your tires checked? Was it your choice to drive down that road? All of those are our choices that lead to certain outcomes, and we often don't want to acknowledge that something we chose led to that outcome. O Dr. Dan fala, eu adoro quando as pessoas fazem perguntas assim porque elas querem descartar o fato de que elas têm escolhas. Por exemplo, a escolha de conferir os pneus antes de sair para viajar, a escolha de seguir naquela estrada naquela noite, todas essas escolhas que levam a certos resultados que podem surgir. And the other question would be, what did that flat create? Did it stop you from getting in an accident? Did it stop you from getting someplace too early? Did it keep you from getting into some kind of other problem? E a outra pergunta seria, como o Gary comenta, o que esse pneu furado criou? Isso impediu que ele se envolvesse num acidente, por exemplo? Impediu que você chegasse muito cedo num lugar? Quer dizer, o que se criou a partir desse pneu furado? Então, quando o Dr. Dan traz no livro, tudo é tudo mesmo. Né? So when you bring it in the book, Dr. Dan, everything, you really mean everything. I really do mean everything, except it's not as linear as we try to make it. And so a lot of people, if they get a flat tire, they go, well, that wasn't my choice, because they feel wrong for having created that result. But what if you're never wrong? What's right about you that you're not getting? And if you knew that you had choice to create, what else could you choose?
E quando ele fala tudo, ele diz tudo mesmo. E quando as pessoas vão para essa pergunta, por exemplo, sobre o pneu furado, o que elas fazem é buscar o que está errado nelas. Mas e se nada estiver errado? Quer dizer, o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo aqui? E se ela já sabia disso também? Sim, como o saber já está dentro, né? Já está em nós. So it's like you already know it. So knowing is within us. Knowing is within us, and it's one of the things we have been taught to ignore, because oftentimes our knowing doesn't match somebody else's point of view. So we're taught, even as little kids, that if you know something somebody else doesn't know, then you're wrong and you don't know. Isso, saber sim, está dentro de nós e é algo que a gente aprende já desde criança. Se você sabe que não, algo que não combina com o ponto de vista de alguém, você está errado. E você descarta aquilo que você sabe a partir desse ponto de vista. Maravilhoso. Vamos falar de alegria? So let's talk about joy. Yay! No. Não. O Axis diz que alegria não é dessa realidade. So Axis says that joy is not from this reality. Nós fizemos um programa, inclusive, sobre esse tema recentemente, So we ran a show recently about this topic. e nós mencionamos como a frequência energética da alegria é poderosa, a ponto de curar doenças. And we mentioned that how this energetic frequency of joy is so powerful to the extent it can heal diseases, Yes. Among other things. Mhm. entre outras coisas. Entre disse outras o Gary. coisas. Eu queria perguntar para ele assim, como nós podemos colocar essa energia em ação, como nós podemos, utilizando as ferramentas do Axis, fazer com que esse despertar de alegria, essa energia fique ativa constantemente nas pessoas, em nós, Transformando as vidas, né? transformando as vidas das pessoas. So how could we use Access tools to get this energy active and transforming people's life like all the time? It's called laughing. It se chama rir. A lot more. Laugh Muito a lot mais. more. Want to heal the earth? Help the earth? Laugh. Se você quer curar a terra, ajudar a terra, ria. You know, it's like there was a Japanese guy who did testing of plants. Sabe, tinha aquele cara japonês que fez um teste com plantas. Sim. And when they used joy and laughter, the plants would grow dynamically. When they did anger, they would die. Quando ele usava alegria e sorrisos, a planta crescia dinamicamente. E quando usava raiva e ira, elas morriam. You ought to remember that in relationships. Eu lembro disso em relacionamentos também. Or laughter, better relationship. Mais risos, relacionamentos melhores. Mais riso, mais dinheiro. So more laughter, more money. Yeah, Yes. definitely. Yep. Money comes to joy, not money comes and creates joy. O dinheiro vem para alegria. O dinheiro não vem para criar alegria. Sim. E as pessoas invertem essa ordem, geralmente, né? And people usually get it all the other way around. Well, they're taught that it's the other way around. You'll find joy once you have money. O que ensinaram para elas que é o contrário, que elas vão encontrar alegria quando tiverem dinheiro. Sim. What we found is once you choose joy, money starts showing up from the most miraculous places. E o que o Dr. Dane fala que eles descobriram é que quando você vai para alegria, o dinheiro começa a aparecer dos lugares mais milagrosos. Olha, que As if incrível. by magic. Como se fosse Fosse por mágica, mágica, né? disse o Verdade. Gary. E olha que interessante, recentemente saiu nas mídias aqui do Brasil uma pesquisa dizendo que o Brasil é o pioneiro, né, o país que mais tem números de depressivos. And that's interesting because recently we got research numbers out that say that Brazil has the highest number of depressive people. I doubt it. Acho que duvida. Por outro lado, o brasileiro, né, é mundialmente reconhecido como um dos povos mais alegres. On the other hand, Brazilian people are known worldwide for being some of the most joyful Yes. people in the world. That's why we like coming here. É por isso que a gente gosta de vir para cá, o Ben fala. Ah, uau! Imagino que seja também esse um dos motivos pelos quais o Brasil é hoje o maior no mundo em número de facilitadores e praticantes de barras de Axis, não?
So I get that this may be the reason why Brazil has the highest number of practitioners and bars facilitators. Correct, because what the bars do is they eliminate all of the thoughts, feelings, and emotions that you have that keep you from having the joy. Exatamente, é porque as barras evitam você de ficar nos pensamentos, sentimentos e emoções que impedem você de ter essa alegria. Qual é a relação desses dois dados? Existe uma relação entre esses dois dados? A questão do Brasil está sendo colocado neste lugar de ser o que tem o maior número de pessoas com depressão e ao mesmo tempo ser um povo alegre, tão expansivo a ponto de ter conquistado essa posição no Axis. So what's the relation you see between these two pieces of information? On the one hand, you have the highest number of bars practitioner and Axis spreading, and the other hand, you have this numbers of highest number of depressive people. How do you see Well, that? it's like if you go to the United States, you're going to find a few depressive people too. Bom, se você for para os Estados Unidos, você vai encontrar algumas pessoas bem deprimidas também. And we have some politicians who are like really doing everything that they can to expand that. E tem alguns políticos que estão fazendo tudo que podem para expandir isso. I know you don't have those kind of politicians in Brazil. Eu sei que vocês não têm esse tipo de político no Brasil, Não, Gary. não, Fala. não. Inclusive, até é interessante porque eu acredito também que seja a nível mundial, mas o brasileiro tem muitas crenças com relação ao dinheiro, né? E até a nossa pergunta anterior, né, como a alegria, né, o dinheiro acompanha a alegria, né? E até esse dado, depressão, né, relacionado com o dinheiro, acaba trazendo muitas crenças com relação ao dinheiro. And also, I'd like to say that, as in many parts of the world, in Brazil, there are lots of points of view about money. So maybe there is some connection about the depressing side and the money side of things. Well, it's like, our financial systems are designed to make you think you're wrong if you don't have lots of money. Bem, o nosso sistema financeiro foi projetado para fazer você pensar que está errado se você não tem muito dinheiro. Is that a truth or a lie? Isso é uma verdade ou uma mentira? See, what you got to look at is anything that makes you feel light is true. Anything that makes you feel heavy is a lie. O que você deve perceber é que tudo que faz você se sentir leve é verdadeiro e o que você se sente pesado é uma mentira. Do you need money to be able to dance? Você precisa de dinheiro para poder dançar, Não. But if you dance, you get more money. mas se dançar você ganha mais dinheiro. Temos uma filha que é dançarina. See? Their daughter is a dancer. Good. Excelente. Quer Não, pode fazer falar. uma? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre consciência, né? Atualmente, esse é um tema muito falado, né? Algumas pessoas acreditam que consciência é a mesma coisa que conhecimento. Saber de algo tem Sabedoria, consciência, né? né? So let's talk about awareness. Many people get the idea that if you know something, you are aware of something. E o que é consciência, né? Para o Axis. Para o Axis, o que exatamente é a consciência? And for Axis, what is it really awareness or consciousness, if you will? It's like consciousness includes everything and judges nothing. Consciência inclui tudo e não julga nada. And most people use their awareness to come to conclusions which eliminate a whole lot of awareness. E muitas pessoas usam o fato de estar ciente de algo para chegar a conclusões que elimina muito dessa consciência de algumas coisas. For every judgment or conclusion you have about anything, nothing that doesn't match that judgment or that conclusion can come into your awareness. Para cada julgamento ou conclusão que você tenha sobre alguma coisa, nada que não coincida com esse julgamento ou conclusão pode vir para a sua consciência. So if you have the judgment that it's difficult to get money, for example, that's what you will experience because that's your point of view, and your point of view creates your reality. Reality does not create your point of view. Por exemplo, se você tem o ponto de vista que é difícil ganhar dinheiro, essa vai ser a sua realidade, porque o seu ponto de vista cria a sua realidade. A realidade não cria seu ponto de vista. And then because you have that judgment and that point of view, it shows up that way. And then you say, see, I was right. That's how the world works. E porque você tem esse julgamento, as coisas aparecem dessa maneira e você diz, está vendo, eu estava certo. É assim que o mundo funciona. And most people would rather be right than be free.
E a maioria das pessoas prefere estar certo do que ser livres. Uau. And if you don't have to be right, then you are totally free because you get to choose things other people cannot choose. E se você não tiver que estar certo, você pode estar livre, porque você pode escolher coisas que outras pessoas não podem escolher. Nossa, olha como é libertador isso, gente. Vocês ouviram, né? Quando você não tem esse ponto de vista, não tem julgamento, você é livre, né? Tá tudo certo, né? Tá tudo aí. So that's very liberating in a way, freeing, because if you don't have a point of view, you're free of that, and you don't have a judgment about it. Yes. And if you have no point of view about things, then all kinds of other information can come to you. E se você não tiver ponto de vista sobre as coisas, todo tipo de outras informações podem vir até você. And I've had it happen thousands of times. E o Gary já teve essa experiência milhares de vezes. I said a couple of years ago, I went, I'd like to have a castle in Italy. Há alguns anos ele disse, eu gostaria de ter um castelo na Itália. 2 weeks later, I got a call. These people are selling this castle in Italy. Do you want to go see it? Em Uau. 2 semanas ele recebeu uma ligação dizendo, olha, tem um pessoal vendendo um castelo aqui na Itália, você quer ir dar uma olhada? I went, sure. Aí ele foi, claro. Did I have any money? No. Ele tinha dinheiro? Não. Ouviram? Did I know how I was going to buy it? No. Ele sabia como ia comprar? Não. But I went and I saw it. And when I walked in, it started talking to me. It started showing me what it could look like. E ele foi lá ver o castelo e quando ele entrou, ele começou a conversar com o Gary e começar a mostrar como ele se pareceria. I went, okay, how can I buy this? Aí ele Question. perguntou, ok, como eu posso comprar isso? Pergunta. And within a few weeks, we had it figured out. E depois de umas semanas, eles descobriram uma maneira de comprar. Ó, escolheu, Nossa. ele escolheu. Escolha. So you chose. Yes, I chose. Only Exato, choice. question. escolheu. Choice, possibilities, and Yeah. now it's actualized. Então Perfeito. ele escolheu, pergunta, escolha possibilidades e agora se atualizou. Uau, Maravilha. incrível. It's terrible. É terrível. Tá indo para os minutinhos finais? Queridos ouvintes, nós estamos infelizmente encerrando essa entrevista, né, esse momento da entrevista, mas como a conversa está muito boa, eu convido a todos a continuar acompanhando a gente no próximo programa. Nós voltaremos aqui com Gary Douglas, Dr. Dan Heer, para sequência de mais muito conhecimento, muita informação, muita expansão de consciência, querido ouvinte. Então, muito obrigado por estar conosco. Acompanhem o próximo programa na sequência. Isso aí, na sequência. Boa tarde, queridos ouvintes. Né? Estamos dando continuidade no próximo programa. E fique na pergunta. This is me.